A gente está a gente tá vivendo um tempo, esse negócio de rede social. é, a rede social, eu vejo que ela veio dar voz para muitas pessoas. E ao mesmo tempo que ela dá voz para muitas pessoas, a gente acaba conhecendo, a gente vê a intenção das pessoas. Quer conhecer a pessoa? Olha a rede social dela. Ali está a biografia da pessoa, eu entendo dessa maneira. Ainda mais a gente aqui no Brasil, com essa polarização política ainda, eu tenho visto como as pessoas elas têm criado heróis, elas têm criado ídolos, elas têm de pessoas mesmo, como elas. Vocês viram aí a motociata que o Bolsonaro fez disseram, a polícia militar disse que deu 12 mil, o Bolsonaro disse que deu 1.300.000 motocicletas. Mas você vê, é um ídolo ali, é uma pessoa que gerou esperança para o Brasil, quer queira, quer não. Quem votou nele, votou achando que vai melhorar. Mas é uma pessoa, é um ser humano, ele erra como a gente erra, pessoas erram, né? E hoje em dia eu vejo que os ídolos das pessoas, as pessoas escolhem os ídolos. Eu não digo nem pessoas que inspiram, as pessoas têm olhado para as outras pessoas como ídolos mesmo. O ser humano está sem referência. O ser humano, ele vê uma pessoa que fala um pouquinho melhor, tem um discurso um pouquinho melhor, começa a seguir. Pessoas aparecem na rede social, você não sabe nem como que é o passado dela, o que foi que essa pessoa fez, mas como a rede social deu voz para as pessoas, já começam a ter seguidores. A rede social é uma disputa de seguidores. Eu tenho 2 milhões, ele tem 3 milhões, meu sonho é chegar a 30 milhões, ter um maior número de seguidores. E as pessoas começam a viver, isso começa a virar um modus vivendi e um modus operandi também. A gente estava aqui agora numa reunião do multimídia aqui em cima, e eu comentei com o Carlão. Cara, um dos motivos que eu vejo que o relacionamento das pessoas tem se esfriado, grande parte disso, a culpa é da rede social. Eu lembro que eu trabalhava na Varig, eu trabalhei em 98, 99 e 2000 na Varig, saí acho que em 2001, não lembro quando que eu saí lá. E eu lembro que naquela época não tinha celular assim, era um ou outro que tinha. E eu lembro que eu ia trabalhar só com a minha carteira. Hoje em dia não, se você não sai com o celular, parece que está faltando alguma coisa. Aí o que acontece? Hoje em dia a gente conversa com as pessoas muito mais rápido. Por exemplo, eu quero falar com o pastor, antigamente eu tinha que ter um telefone fixo e ligar para a casa dele se eu quisesse falar com ele durante a semana. Hoje não, eu mando um zap. Você percebeu que ninguém liga mais? Hoje em dia, para você ligar para uma pessoa, você tem que mandar um WhatsApp perguntando, pode falar? Porque se esfriou. Aí o que acontece? Quando as pessoas se encontram pessoalmente, não tem mais o que falar. Não tem mais o que se relacionar. Já foi feito superficialmente. Você entende? Você já fez. Tudo o que eu queria saber da pessoa, a gente já conversou pelo WhatsApp. Aí acaba. E o que acontece hoje? Eu não digo dó da juventude, mas eu vejo que a juventude ela não vai pegar um tempo que a gente pegou. Por exemplo, o pessoal que nasceu nos anos 80, que não tinha nada de tecnologia, a gente brincava na rua, a gente estava em contato com os amigos. Hoje em dia não, você quer jogar um jogo, você abre o Zoom, abre o Discord e fala aí, Cacá. E seus amigos você vai ver eles online. Antigamente não, a gente jogava futebol, brigava com o moleque, já batia no moleque, já resolvia ali, de repente já estava amigo de novo. Hoje em dia não. Cara, é tudo online. Ontem eu estava lá na casa do meu irmão, lá em Pindamonhangaba. Meu sobrinho, ele joga RPG de todo sábado para domingo. Ele tem o grupo deles lá, reúne lá uns 20, 30 meninos lá. Eles jogam RPG, é a diversão deles. É bom, é legal, eles se divertem. Mas não tem o tato, não tem aquele toque, entendeu? Não tem, eu só mostro na câmera o que eu quiser. Quando você está com a pessoa, é só você desligar a câmera. O que você não quiser mostrar, você desliga a câmera. Antigamente não, você está lá com a molecada jogando bola, taco, empinando pipa ali, entendeu? Você já resolvia ali na hora, você já sabe, você tinha mais contato. Hoje em dia não, e isso tem gerado um vazio nas pessoas. Olha, quer queira que não, hoje em dia você vê adolescente falando em depressão, adolescente falando em suicídio. Cadê que antigamente, na época dos anos 80 ali, Patrícia, que gosta de falar muito cadê que tinha essa expressão, bebê com intolerância à lactose? Nos anos 80 não existia isso aí. Você comprava aquele leite C lá da padaria, dava uma fervida e paulado, irmão, saquinho. Hoje em dia não, é leite, um linho com zero lactose, mas não é zero lactose, eles jogam uma enzima ali no leite, porque irmão, você entendeu? E conversávamos ali agora no multimídia aqui,
Eu vejo que a tendência daqui para frente é os relacionamentos se esfriarem. Se esfriarem. Esses dias, um rapaz que eu converso muito aqui da igreja é o Danilo. Aí ele está com um problema com a Maiara lá, eu também não tenho vindo no culto de manhã, eu tenho vindo mais à noite. Se acaba meio que esfriando. Aí eu falei, não, vou mandar uma mensagem para ele, eu só estou esperando passar isso aí para ver se a gente vai viajar lá um dia junto, sabe? Relacionamento interpessoal. As pessoas não, hoje em dia as pessoas elas querem trabalhar, ganhar dinheiro para postar na rede social. Às vezes ela nem tem condições. Eu estava conversando lá na mesa com meu irmão ontem. Eu falei, para que a pessoa quer um iPhone 12 para usar o WhatsApp só? Porque a pessoa ela compra um iPhone 12, um Samsung A51 e só usa o WhatsApp e Facebook. O iPhone 1 fazia isso. Eu estava vendo, eu vi quando o Steve Jobs anunciou o iPhone 1, já fazia isso. Acesso à internet, foi lá o anúncio dele. O cara vai lá, paga 5 pau, o cara ganha R$1.500. Ele parcela 12 vezes de 500 conto lá para pagar o celular 12 para postar, para dizer que comprou. Porque ele não vai usar os recursos que aquilo tem. Ainda mais o pessoal que nasceu lá dos anos 80 para trás, eu vejo um cara, o povo lá com iPhone, não vai usar, você não vai usar aquilo, isso é vaidade. E diante disso eu tenho visto que, mas assim, ali também nos anos 90, 2000, também existiram ídolos ali que as pessoas seguiram. Eu estava lembrando de um rapaz que morreu faz uns 5, 6 anos, aquele Chorão do Charlie Brown Jr., que fez muito sucesso nos anos 90 e 2000, mas olha o ídolo das pessoas, o cara morreu de overdose. Aquela música do Cazuza, os meus heróis morreram de overdose, é verdade. As pessoas elas buscam ídolos, elas buscam se inspirar em pessoas vazias, em pessoas que não têm nada para passar. E geralmente quando a pessoa passa alguma coisa é só na rede social, é só na mídia, onde você toma banho, onde você se maqueia, onde você só quer mostrar o que você quer. E é por isso que um dos motivos que a gente tem a forma de cultuar com a pregação. Deus levantou pastores, levantou mestres, levantou líderes, para mostrar. Olha o que diz aqui, para a gente já começar a mensagem, olha o que diz aqui. Em 1 Coríntios 10:6 diz assim, não precisa abrir não. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Outras traduções vão dizer assim, advertência para nós, exemplo. O que Paulo está falando? Ele está falando que tudo que aconteceu ali no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, aquelas coisas que aconteceram, aquelas pessoas que Deus levantou, são pessoas para nos inspirar, são pessoas para a gente olhar para a vida deles e tirar lições. O pastor não está fazendo de quinta-feira uma série sobre Jacó, porque é válido. Quando a gente, eu diria para vocês, não ídolo, mas você quer se inspirar em alguém, se inspire nos personagens bíblicos. Se inspire nos personagens aqui que Deus levantou. E Deus, Ele levantou os personagens bíblicos. Deus, Ele não faz como a gente faz na rede social. Alguém confessa pecado na rede social? Irmão, hoje eu levantei e cometi esse pecado. Você já viu isso? Na Bíblia tem. Abraão, Isaac e Jacó, os pecados eles estão todos expostos lá. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o pecado dele está escancarado na Bíblia. Sansão. Paulo, ele fala assim, olha, eu não sei o que eu quero fazer, a minha carne quer fazer o mal, mas o meu espírito quer fazer o bem. Miserável homem que sou. Ele está dizendo, olha, eu sou pecador, eu fiz muita coisa errada. A Bíblia relata Saulo, antes de ser Paulo era Saulo, as pessoas que ele perseguiu, que ele quis matar. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia ela trafega ao contrário da rede social. Então eu diria para você, uma mensagem curta hoje, lições curtas. Se você quer se inspirar em alguém, se inspire nos personagens bíblicos. Não ídolo, não assim. E o que é um ídolo? Ídolo é aquilo que você coloca a sua esperança, aquilo que você coloca assim, minha vida depende disso. Aquilo acaba se tornando um ídolo. Eu vivo, eu faço em função disso. Isso é ídolo. Ídolo pode ser um celular, ídolo pode ser um lugar que você frequenta, pode ser uma pessoa. Ídolo podem ser seus filhos. Eu vejo mães super protetoras que o ídolo dela é filho. É filho. Eu andava muito de bicicleta na rua antigamente, quando era mais em forma. Cara, se tem alguém no trânsito, se você está de bicicleta, você tem que desviar, é uma mãe que está levando o filho dela para a escola e está atrasada. Só tem ela no trânsito, ela passa em cima de você, porque é o filho dela.
É o ídolo dela, meu filho não pode passar o que eu passei, meu filho não pode sofrer o que eu sofri. Aí vem essa geração de hoje em dia. Eu vejo crianças assim, uma vez eu estava comendo num restaurante, tinha uma criança. Aí a criança queria esfirra de queijo, e não tinha esfirra de queijo. Começou a chorar, pai, eu estou sofrendo porque não tem esfirra de queijo. E quantas crianças são assim? Quantas crianças não são assim? Ou, de repente, até você, irmão, você quer comprar um negócio e não consegue. Ai, meu Deus, é um negócio que você quer comprar, um negócio que você quer fazer. Você não olha, às vezes a gente não olha as coisas boas que já aconteceram, as coisas boas que a gente já tem na mão. Então, um personagem bíblico, que eu diria para você, eu tenho dois preferidos da Bíblia. Um é Davi, e o outro, ele é muito pouco, ele aparece muito pouco na Bíblia. Mas o pouco que aparece dá para tirar várias lições. É Caleb. Quando eu olho a história de Caleb, Deus ele chama Davi de um homem segundo o coração dele. Chama. Mas assim, eu vejo as conquistas de Caleb mais nobres, às vezes até que de Davi. Sabe por quê? Porque Davi, ele soube ser servo na hora certa. Mas Caleb passou a vida inteira sendo servo. Caleb, ele chega aos 85 anos, ele fala assim, ó, Deus me manteve vivo até aqui. Eu conquistei, Caleb, ele passou 45 anos conquistando para os outros. Aí depois, quando ele tem 85, que ele chega lá para Josué e fala, Josué, pô, já passaram 45 anos, deixa eu conquistar alguma coisa para mim. Só que a terra, eu imagino que a terra, as partes mais acessíveis já estavam conquistadas, ele pede as montanhas onde tinham os gigantes. E ele fala, se o Senhor estiver comigo, a gente vai conquistar. Então eu diria para você, quer se inspirar? Se inspire num personagem bíblico. E principalmente na vida de Caleb. Primeira característica que eu vejo aqui na vida de Caleb, que ele é um personagem que a gente deve se inspirar nele, que a gente deve olhar e tentar praticar as lições que ele fez, a praticar as coisas que ele fez, porque ele teve o aval de Deus ali, está na Bíblia. Caleb era um seguidor fiel a Deus. Ele era realmente fiel a Deus, não tinha meio termo com Caleb. Olha o que diz aqui, número 14 e 24. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Olha o que Deus está falando de Caleb, o próprio Deus falando. Opa, Caleb é diferente. Caleb é diferente, porquanto nele houve espírito, e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência possuirá a herança. Irmãos, esses dias eu coloquei uma postagem lá no Facebook. Eu não sei se o pessoal gostou ou não, teve algumas curtidas lá. Vou ler essa postagem aqui. Todo cristão deveria entender que, no que se refere a relacionamento com Deus, só tem duas realidades. Ou você está em constante aproximação dele, ou em constante afastamento. Não existe meio termo. E quando eu olho para a vida de Caleb, eu vejo de Deus falando aqui, e perseverou em seguir-me. Agora eu levanto a questão para nós aqui, irmãos, para nós aqui, como que tem sido a nossa perseverança em buscar Deus? Nós estamos aqui com a igreja, vários lugares, aí a pessoa pode falar assim, mas eu busco a Deus durante a semana, será que está buscando a Deus durante a semana? Porque eu entendo que se a pessoa passou a semana buscando a Deus, ela vai estar tão cheia que ela quer vir aqui e esvaziar um pouco. Ela vai querer falar um pouco, porque ela está muito cheia. Agora, como é que está o nosso relacionamento com Deus? A gente tem buscado Ele, a gente tem perseverado. Outro dia eu preguei aqui sobre o Espírito Santo. A gente fala tanto do Espírito Santo, você consegue na tua mente aí pensar 1 minuto sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo é. Vai lá, começa a definir Ele. Assim, não definir, dar características, o que Ele faz. Chega nos 20 segundos, trava, irmão. A gente não conhece a Deus. A gente não persevera em buscar Ele. Não é fácil buscar Deus, não é assim um negócio. Sabe por quê? Eu vou ser bem claro com vocês. Deus é alguém que a gente não vê. A gente não vê a Deus. Se relacionar com um ser que a gente não vê, não é fácil. E ainda mais, Ele deu todas as ferramentas, a gente não usa as ferramentas. A gente não usa oração. A gente não usa a leitura bíblica. Não adianta, irmão, falar. Uma vez eu não lembro onde que eu estava falando, a gente estava numa conversa,
sobre Bíblia. Aí uma pessoa fala assim, mas essa história eu já conheço. Tá, discorra 5 minutos sobre essa história. A pessoa trava. O que você sabe sobre a segunda vinda de Cristo? O que a gente sabe sobre o nascimento virginal de Cristo? Por que ele teve que nascer de uma virgem? Ele não pôde nascer de um relacionamento entre homem e uma mulher? Será que a gente consegue responder essas questões? Essas questões, se a gente se relaciona com Deus, a gente consegue. Se a gente tem uma perseverança em buscá-lo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Por que muitas vezes... Pedi desculpa que eu estou com a garganta meio seca. Essa semana eu passei com uma tosse. Tá, mas essa aqui é para mim, essa aqui? Por que muitas vezes a gente se sente distante de Deus? Sabe por que se sente distante de Deus? Porque a gente está em constante afastamento dele. Irmãos, se a gente não tiver em constante aproximação de Deus, quem vai levar a gente às coisas do pecado, às coisas do mundo? Porque é muito gostoso o mundo. Falar que no mundo não tem coisa atraente é loucura. Falar que não tem. Olha o mundo do jeito que está. O mundo está cheio de coisa atraente para todas as idades. Paulo, quantas exortações tem na Bíblia para a gente tomar cuidado com as coisas aí, para a gente pensar nas coisas lá de cima. Comentei aqui, acho que com o pastor e com a pastora, a Bíblia nos exorta a gente ficar ligado, fala assim, mais sábio é quem vai num velório, numa casa que está tendo um velório, um sepultamento, do que o cara que vive em festa. Mas o ser humano só está procurando festa, está procurando diversão, procurando bem-estar. Eu não vejo uma postagem. Esses dias eu estava pesquisando, eu vi uma mulher que ela postou o velório do pai dela no Facebook. Ela falou assim, olha, eu quero fazer uma última homenagem para o meu pai. Aí postou lá, o pai dela saindo no carro fúnebre assim. Mas a gente não vê postagens de velório. Não, nem toca nesse assunto, você vai morrer, irmão. Você vai para debaixo da terra ou vai ser cremado. Por que não toca no assunto? Sendo que a vida aqui, a gente tem 70, 80, o que passar disso é enfado e canseira, Salmo 90. Por que a gente não deve falar de morte? Porque a gente não deve falar, a gente vai morrer. Não, como se não falasse disso ia prolongar a tua vida. Ou se falar vai atrair a morte, não. A Bíblia fala, não, vocês têm que comentar sobre esse assunto, vocês têm que se ligar que vocês vão morrer um dia. Que tudo que é corruptível aqui vai ficar, aqui há traço, ferrugem, corrói tudo. E a gente não se liga, a gente não dá a devida atenção para Deus. Deus, imagina uma pizza que tem 8 pedaços, e cada pedaço é um setor da nossa vida, vida profissional, vida familiar, e um desses 8 pedaços é Deus. Deus, ele é apenas uma fatia da nossa vida. Caleb não. Caleb seguia Deus com integridade. Integridade não tem a ver com honestidade, tem a ver com o completo, com o todo, inteireza. Essa é a definição de integridade. Então, se na nossa vida a gente tem, o dia do Senhor, eu não sou muito fã dessa expressão, domingo é o dia do Senhor. É uma fatia dos 7 pedaços da semana que você vai deixar para Deus. E a segunda-feira, como é que fica? A terça-feira, a quarta-feira, você tem feito a diferença no lugar que você trabalha? Cristão não deveria estar pregando, falando tanto de Deus, que acaba virando um negócio chato até. O cristão deve ser como Paulo fala, a gente é uma carta. Carta é lida, as pessoas leem carta. Quando as pessoas olham para a nossa vida, o que será que elas têm enxergado na nossa vida? Elas enxergam algo diferente? Peraí, essa pessoa aqui tinha tudo para dar errado, ela está passando por uma circunstância horrível, terrível, mas aí ela tá vibrando, parece que ela está navegando em outra sintonia, porque ela tem Deus. E a gente tem essa impressão que a gente tem que evangelizar, tem que evangelizar, mas então, que tem que bater na porta, falar, não, a pessoa tem que ler sua vida. Hoje em dia, com a banalização do evangelho, esse evangelho da prosperidade, as pessoas não querem nem ouvir de pastor. A gente estava aqui agora, o cara passou xingando aí, fala aí, Carlão, aquele tiozinho, esses pastores aí, passou aqui xingando, aqui travado. Nossa. Tá coçando. A gente vai conseguir. As pessoas, elas não conseguem ler a gente. A gente acaba fazendo parte do todo, a gente é igual a todo mundo. As pessoas se relacionam com a gente porque a gente é igual a todo mundo. E muitas vezes,
o cristão ele vai perder um relacionamento pelo fato de se posicionar como cristão. A gente não se posiciona. Ô irmão, me dá uma aqui. Espera aí. A falha técnica. Eu tenho rinite alérgica, eu só respiro pela boca. Eu só respiro pela boca, então tem horas que quando fica muito tempo sem chover assim. Então, irmãos, viva em constante aproximação de Deus. Persevere como Caleb fazia, ao ponto de Deus chegar para você. Ô irmão, valeu, obrigado. A ponto de Deus chegar para você e falar: olha, meu servo tem outro espírito. Meu servo me segue com integridade, com inteireza. Se Deus fosse te dar um relatório, já peguei aqui, irmão. Deixa eu deixar aqui separadinho aqui. Vou deixar aqui, ó. O que será que Deus pensa da gente? Já parou para pensar? Quando Deus olha para mim, ali, quando ninguém está te vendo, ninguém está te olhando, o que Deus pensa de você? Segunda característica que eu vejo aqui na vida de Caleb. Ele era um homem honesto consigo mesmo. Ele não vivia em alto engano. Olha o que diz aqui, Josué 14:7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Ele falou: ó, vou falar tudo que tem no meu coração ali, ó. Sabe o que aconteceu? Ele contrariou a maioria. Quando a gente é honesto com nós mesmos, provavelmente a gente vai contrariar a maioria. E o ser humano, ele é assim, ele é mestre em viver em alto engano. Você quer ver um exemplo simples? Eu fazia lá no Hospital das Clínicas, tinha um grupo que era para tratar de compulsão alimentar. Então só tinha gordinho na sala. E tinha os médicos lá. Aí, cara, assim, todo mundo acima de 120 quilos lá, só peso pesado. E a gente tinha um grupo de WhatsApp que o pessoal fez lá. Aí assim, tinha uma menina lá. A menina era maior que eu, meu. Maior que eu, você mede pela cadeira. Quantos passos fica para fora? Quantos palmos fica para fora? A menina dava uns 3 palmos para fora de cada lado da cadeira. E ela assim, eu não sei, eu não como muito, não sei porque que eu engordo. Mas até então, eu não estou com ela o dia a dia, não vou julgar ela. Mas no grupo de WhatsApp, ela postando: ai gente, hoje eu fui numa festa, não resisti, comi coxinha. Aí comeu 12 coxinhas na festa. Ah, mas hoje eu não... Sabe? Auto-engano, não se conhece. Acha que o que ela mostra para as pessoas, ela acha que aquela é a realidade. Você quer ver como a gente não se conhece? Você quer ver? Eu estou lá eu fiz uns exames aí, tá relativamente bem, mas a tal da hemoglobina glicada deu 6. Eu tenho que emagrecer, senão eu vou ter diabetes. Só que assim, eu passei essa semana inteira comendo direitinho. Aí eu cheguei lá na casa do meu irmão ontem, a mesa já estava montada com um monte de hambúrguer lá. Só que tem uma parte aqui de dentro que fala: você não pode comer, você precisa se cuidar. Mas tem outra parte aqui dentro que vai lá e come. Quem sou eu? Você sabe o que eu estou falando? Quem é você? A gente não sabe quem a gente é. É por isso que nós devemos conhecer a Deus. Lá no Salmo 139 diz que Ele criou o íntimo do nosso ser. Só Ele conhece. Só Ele conhece áreas da nossa vida que a gente não consegue penetrar. É por isso que Davi ele fala: sonda-me, Senhor, me conhece, me prova, para que as minhas inquietações venham à tona e eu possa me conhecer. E a maioria das pessoas que eu converso, de repente você está conversando com a pessoa, você já está um tempo se relacionando com ela, você vê que o discurso dela não é o que ela vive. Vive em alto engano, vive dupla personalidade. Aí sabe o que acontece? Quando ela está sozinha, ela com ela começa a pensar, começa a entrar em parafuso. Ah, uma parte de mim que é isso, outra que é aquilo. Ah, mas tem uma outra parte que é aquilo. E a pessoa não se conhecendo, pergunta: quem eu sou? Sabe o que é isso? Vazio. Gera um vazio existencial, depressão, desânimo, não se conhece. Ou se conhece, auto-engano.
né? Eu vejo muitos pais, eu não tenho filho, mas eu conheço muitas pessoas que têm filho, e às vezes eu converso com o filho da pessoa, eu sei, eu estou vendo quem é o filho da pessoa, só que o que o pai fala em relação ao filho não tem nada a ver com o filho dele. Ele engana ele mesmo, engana o tratamento que ele tem para o filho. Aí o que vai acontecer? A criançada vai nascer, vai crescer doida, vai crescer sem referência. O pai que não tem pulso, sabe? Não funciona, auto-engano. E uma das características de Caleb é essa, ele era honesto consigo mesmo. Com ele não tinha meio termo, ele se conhecia. Eu vejo ali que teve, quando Moisés morreu, Josué e Caleb eram amigos. Caleb tinha tudo para ter inveja de Josué, porque Josué que foi escolhido como líder. A gente tem um caso na Bíblia, Saul e Davi, um caso de inveja por poder. Caleb não. Caleb passou 45 anos servindo o amigo dele. A gente entra em comparação com as pessoas, eu já falei aqui. Sabe por que as pessoas estão tão infelizes? 6º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Eu começo a me comparar com o meu próximo, inclusive com amigos, entre aspas, né? Começo a me comparar com as pessoas, entendeu? E inveja, irmão, inveja. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu fico me sondando para ver se eu não sou invejoso. Inveja não é eu querer alguma coisa que a pessoa já tem. Eu querer aquilo, eu posso conquistar a mesma coisa que ela tem. Pô, o cara tem um carro zero. Pô, legal, o cara tem um carro zero, um dia eu quero ter um. Isso não é inveja. Inveja é você não querer que ele tenha aquilo que você não tem. Já que eu não tenho carro zero, tomara que ele bata o carro dele. Tomara que esse carro quebre, que só dê errado. Isso é inveja. Quando você vê uma pessoa que você admira e você quer ter as coisas que ela tem, isso é uma inspiração para você. Agora, você não querer que ela tenha aquilo que você não tem, isso é inveja. E muitas vezes, vai se perguntando aí, irmão, vai sondando, pede, Senhor, sonda-me, me conhece. O Senhor criou o íntimo do meu ser. Você já falou isso na sua oração? Senhor, eu não me conheço, eu gostaria de me conhecer. Isso, gente, é libertador. Você vai ter saúde mental, você vai ter ânimo para acordar de manhã, você não tem que se comparar com ninguém. Sabe por que as pessoas elas não se conhecem? Porque elas conhecem muito o vizinho. Ai, mas aquela vida parece ser uma vida perfeita. Ah, aquele artista, aquele ator, as fotos que eles postam, parece uma vida. Mas o que você tem a ver com aquela vida ali? Você nem se conhece. Você nem sabe você nem sabe por que você se acorda mal. Tem dias que a gente acorda e simplesmente foi dormir bem e acordou mal. Simplesmente. E por que isso? Você consegue se responder isso? Não consegue se responder, ainda quer olhar para a casa do vizinho. Vai desanimar, vai andar para trás, vai se afastar de Deus. Não vai agradar a Deus. Deus, ele quer se relacionar. Por que as pessoas, eu vejo hoje em dia que elas estão tão longe em relacionamento com Deus? Porque, peraí, se eu não me conheço, uma parte de mim diz que eu sou isso, uma parte de mim quer comer o pudim, a outra parte não quer comer o pudim, e eu não resolvo isso, com quem Deus vai se relacionar? Com aquele que quer o pudim ou com aquele que não quer? Eu não sei quem eu sou, eu não pergunto para Deus, Deus me sonda, me conhece. Deus não se relaciona com essas pessoas. As pessoas que sabem que tem esse ânimo dobre, que tem essa dupla personalidade, que tem sabe, não se conhece. Deus olha fala, quem é você? Quando você ora ali, Santo Deus, Eterno Pai, quem de você que está falando comigo? É o que quer o pudim ou o que não quer? Quem é você? Não tem relacionamento. Deus, ele se relaciona com pessoas defeituosas, com pessoas que falam assim, eu sei que minha ferida é essa, minha ferida é aquela ali, minha ferida é aquela, não tenho vontade de perdoar, não tenho vontade de ir na igreja, Deus, eu não tenho vontade de ler tua palavra. Quando eu abro a Bíblia eu não entendo nada e não tenho vontade. É com essas pessoas que Deus quer se relacionar. É com pessoas que dependem do braço dele, com pessoas que dependem dele, que não estão ali, sabe, em auto-engano. Então, irmão, se você realmente quer se relacionar com Deus, primeiro conselho que eu te dou, pergunta para ele quem você é. Senhor, quem eu sou? Eu fiz aí 41 anos e estou me descobrindo.
Estou me descobrindo muitas coisas aí, situações que eu vou me deparar, e eu até me surpreendo comigo mesmo, às vezes eu lido tão bem com a situação. Essa situação chegou para mim, mas quando eu tinha 13 anos eu não soube lidar. Também não vou saber lidar agora. Mas ali você está naquele processo de autoconhecimento, de melhora, tudo, aí de repente chega uma situação que você até se surpreende como você lidou com aquela situação. Autoconhecimento. Esquece, sai desse auto-engano, irmão. Eu diria para você que a maioria das pessoas vivem no auto-engano. Elas vão querer comprar o iPhone 12 para usar o WhatsApp para mostrar para as pessoas. Auto-engano, vive em função do próximo. Terceira característica que eu vejo aqui na vida de Caleb, que Caleb era um homem que a gente deve se inspirar nele. Ele era cheio do amor fraternal. Sabe o que é amor fraternal? Caleb aceitava ser contrariado. Existe diversidade entre seres humanos, conversávamos ali há pouco, as pessoas são diferentes. Como ele ousa me contrariar? Ele chamou os rebeldes de seus irmãos. Olha o que diz aqui em Josué 14:8. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Ele aceitou ser confrontado, sabe? Ele teve ali, ele continuou chamando os rebeldes de irmão dele. Aí eu vejo um ser humano que acorda de manhã, se não passa desodorante, fede. Se não corta a unha, fica um negócio todo sujo ali. Você sabe com quem você está falando? Não aceita a diversidade. Sabe qual que é você não precisa concordar comigo. Sabe qual que é a igreja dos meus sonhos, quando eu olho para uma igreja? É chegar a ver nessa cadeira aqui, um cara rastafari, aquele do reggae, cheio de tatuagem, aqueles buracos na orelha desse tamanho. Aí aqui está sentado um roqueiro. Aí aqui está o homem de terno e gravata. Aí ali está o cara que usa uma calça jeans e uma camisa polo. E esses quatro na diversidade se entendem. Eles se entendem. Hoje em dia a gente vive numa diversidade. A gente tem que aceitar as pessoas. E se a gente se conhece, a gente sabe dos nossos defeitos, a gente aceita o próximo. Hoje em dia o que eu vejo não é isso. A gente pega lá a igreja Bola de Neve, só surfista. Pega a congregação, só beca, terno e gravata. Você pega a igreja dos empresários. Tem aí, eu não lembro o nome da junta lá dos empresários. Cara, isso é segregação, isso é partido da sociedade. Sabe o que é um partido? PT, PSDB? O partido nada mais é que uma parte da sociedade. As igrejas hoje em dia eu vejo que às vezes elas parecem partidos políticos. Naquela igreja só tem pessoa que se identifica com isso. Naquela igreja só que se identifica com isso. E as pessoas, mas qual que é o certo? O certo é a minha igreja. A igreja dele, o cara vai de bermuda domingo de manhã. O cara faz um rastafari no cabelo. O cara é cheio das tatuagens. Eu mesmo só não fiz uma tatuagem porque eu não achei o desenho ainda. Porque eu gosto de tatuagem. Imagina um desenho que você gosta. Eu vejo tatuagem dessa maneira. A Bíblia não contraria. Não contraria. Eu vejo ali de repente um desenho que você gosta, ou um pai que quer pôr o nome do filho. Qual que é o problema? Você ali fazer uma arte ali. Só que não, tem igrejas que são contra. Lá no seminário. No seminário teve uma matéria lá de ética cristã que abriu isso para o debate. Nossa, teve gente que só faltou. Não, tatuagem? Não sei o que, gente. O corpo Deus deu para cada um. Aí a pessoa não se conhece, quer controlar o outro. Sabe? Aí fica essa segregação nas igrejas. Se a igreja fosse unida no Brasil, você não precisaria de votação, meu irmão. Deixa o povo votar aí, ó. A igreja mudaria o destino do Brasil. Você pega aí o povo denominado evangélico, é 40% da sociedade, quase 50%. Só que são separados, as igrejas não têm união. Eu lembro que o professor Emanuel, lá do Betel, ele contou um caso da juventude dele, onde ele começou ele era jovem, cheio daquele vigor. Ele começou a juntar os jovens de todas as igrejas para fazer um movimento, sabe? Tentar mudar as coisas, fazer uma evangelização em massa. Só que o que aconteceu? Alguns pastores de alguma igreja viu aqueles jovens da igreja dele andando com outro jovem de uma outra igreja, começou a cortar. Opa, peraí, ou vocês vêm aqui ou vocês estão com ele. Mas não é um reino só?
não é um Deus. A Bíblia fala, é um Espírito só. É um Espírito só. Aí ele falou que, ele estava com o Emmanuel, ele falou que estava com 150 jovens com ele ali, para tentar, sabe, transformar a sociedade, que é isso que é o papel da igreja, é transformar a sociedade. A igreja de Atos 2 fez isso, eles transformaram a sociedade da época deles. Não, ficou essa segregação. Alguns pastores inclusive aconselharam ele, melhor você deixar isso para lá, você vai tomar uma pancada que você vai desanimar. Morreu o movimento. Agora, você acha que Deus se agrada disso? De ver a igreja dele dividida? Um outro pastor amigo meu, é uma igreja que vira e mexe, eu vou pregar ali no Jardim Elisa Maria. Ele, vira e mexe, ele tenta juntar as igrejas do bairro dele, porque é um bairro que tem muita criminalidade. Tem muita criminalidade ali. Ele falou que teve uma época lá, que ele juntou os pastores da região, ele falou assim, ele juntou os pastores e falou assim, se a gente não tomar uma posição na sociedade, do jeito que o funk está invadindo a periferia, a gente não vai mais conseguir entrar na nossa igreja. Porque você pega na periferia, tem aquele fluxo de funk. Sabe o que é um fluxo de funk? Fecha toda a rua, fecha todo ao redor, ninguém passa e vira um funk. Aí como que ele ficou preocupado, como é que as pessoas vão chegar até a igreja? Aí ele reuniu os pastores, conseguiu reunir alguns, mesmo assim tinha divisão. Ele disse que ele sentiu alguns que estavam ali pensando, mas esse pastor aí, ele vai querer os membros dele para a minha igreja. E aí, irmão? E aí? Se o membro for para outra igreja, e aí? Não é um reino? Faz aqui, faz o trabalho. As pessoas têm que te ler. As pessoas elas vão te seguir, elas vão te admirar, elas vão ver Cristo na sua vida, se você demonstrar. Não é pelo que você fala, não. A gente vai muito mais pelo que as pessoas fazem do que falam. Irmã Fátima, mostra seu indicador para mim. Mostra seu indicador para mim. Esse é o polegar, irmão. As pessoas, elas vão muito mais pelo que a gente faz do que o que a gente fala. Eu mostrei, entendeu, irmão? Seja uma carta que as pessoas leem. Não fica vergonhado. Ontem eu fiz com meu sobrinho, ele também. Aqui, tio. Assim é normal, o ser humano ele vai pelo que ele vê as pessoas fazerem. Você entendeu? Então, se você tem um discurso e atitude diferente, não vai. Assim, hoje em dia eu vejo as igrejas, eu estou falando de igrejas porque eu já passei pela Batista, já passei pelo Bola de Neve, já passei pelo sapato rodopiando do Senhor Jesus Cristo, já passei por todas essas igrejas aí. E um negócio que eu percebo que acontece é que as pessoas, elas confundem conversão, novo nascimento, vida eterna, com modo de falar, com modo de repente agir. Antigamente eu andava no mundo e falava, e aí, mano, como é que vai? Agora eu me converti à paz do Senhor. Ô varão, ela muda o linguajar, acha que isso é novo nascimento. E não, irmão, novo nascimento você não precisa mudar o teu jeito de falar de repente. Você precisa mudar os seus valores só, se você tem realmente um novo nascimento. Jesus, ele chegou para Nicodemos, que não se conhecia. Falou, é necessário nascer de novo, viu? Só que detalhe, Nicodemos era um pastor da época, era um mestre da lei da época, era um conhecedor da lei. Jesus falou, você tem que nascer de novo. Não é porque você fala de um jeito religioso que você vai para o céu, não, irmão. Naquele dia muitos chegarão até mim dizendo que expulsaram demônios em meu nome, que fizeram maravilhas em meu nome, e eu direi, aparta-te de mim. Isso que é sério, irmão. Essa vida aqui na terra, ela passa. Aqui você tem uma certa liberdade. Só que a Bíblia fala, se você cair na mão do Deus vivo, ninguém te tira. Ninguém te tira. Se você cair na mão de um político, você pode sair de lá. Se você cair na mão de um patrão que é escravocrata, você consegue sair de lá. Se você for sequestrado, você tem esperança de ser liberto. Se você cair na mão de Satanás, como o endemoniado gadareno, que viveu escravizado anos e anos ali, você pode ser liberto. Se você cair na mão do Deus vivo, quem te tira? Quem te tira de lá? Então reforça, irmão. Pede para Deus te falar quem você é. Essa é várias orações minhas. Senhor, estou com um sentimento que eu não sei nem de onde vem. Não sei se é bom, não sei se é ruim, não sei se é pecado.
é meio bom, é meio ruim. Se eu pensar de um jeito é pecado, se eu pensar de outro não é pecado. Senhor, não sei quem eu sou. Mostra para mim. Davi falava isso, gente. Senhor, sonda-me, me conhece. Davi, ele pediu provação. Senhor, me prova, para que as minhas inquietações venham à tona. Então, irmão, pede para Deus mostrar quem você é. Você vai viver melhor. Já caminhando aqui para o final, outra característica que eu vejo aqui de Caleb, que a gente já falou um pouquinho, ele tinha um espírito diferente. Porém, meu servo Caleb, por quanto nele houve outro espírito. Sabe o que está dizendo aqui? Caleb não era Maria, vai com as outras. Chegou lá, eu já falei, eu vou reforçar, eu falei isso aqui várias vezes. Muitas vezes a gente vê o caminho, a gente vê a multidão indo para lá. Nossa, 13 milhões de pessoas seguindo ali. Ah, mas está todo mundo fazendo isso. Está todo mundo indo para lá. Aí a gente, não, espera aí, então parece que está certo. Porque se eu for para lá, eu posso ficar sozinho. Eu vou ter muita dificuldade de ir para lá. Dificuldade você vai encontrar aqui, ó. Você vai encontrar aqui. Porque aqui você não vai ter relacionamento com Deus. Você vai estar indo com a multidão. Caleb não. Caleb e Josué foram vistoriar a terra prometida. Chegaram os 10, foram todos. Todos viram a mesma coisa. 10 falaram assim: ah, os caras são muito grandes lá, a gente não vai conseguir. Eles são muito grandes. Aí, eu imagino que a multidão fez uma conta. Pô, tem 10 falando que não dá, e só tem 2 falando que dá. O que a multidão fez? Escutou os 10. Só que quem pereceu? Quem perdeu a bênção? Quem perdeu a terra prometida? A multidão. Daquela geração só entrou Josué e Caleb. Sabe por que muitas vezes a gente não é abençoado como a gente gostaria de ser? A gente está com a multidão. A gente não tem um espírito diferente. Ah, mas pô, eu não sei quem, o Cacá, quem usa o TikTok aqui. Eu vou falar a linguagem dos jovens aqui. Não é só sair uma modinha no TikTok, a dancinha que está todo mundo fazendo. Saiu uma dancinha nova no TikTok, você vai ver um monte de gente fazendo igual. As pessoas, elas, mas isso aqui é certo, isso aqui está dando views, isso aqui parece que é o certo, e todo mundo começa a fazer igual. Fazer igual. Você quer ver uma coisa? O tal do Lázaro aí, o Rambo brasileiro, ele está fugido aí. Bastou uma piada com ele, está todo mundo fazendo agora. Todo mundo fazendo. Você vê piada do Lázaro, sabe? O ser humano, ele copia os outros. O ser humano, a essência do ser humano é essa. Por isso que a gente tem que lutar contra a nossa natureza. A essência do ser humano é ver a multidão e querer seguir ali. Nossa, parece que aquilo ali que está vivo. Não. O caminho é estreito. O caminho é apertado. Poucos vão entrar ali. Multidão não vai entrar ali, irmão. Você está achando que toda essa multidão que frequenta a igreja vai para o céu? Você está enganado. Você está enganado, não vai. Não vai. Vai ter muito mais assim, prostituta que se converteu e foi para o céu, do que crente com 40 anos de igreja lá no céu. Eu tenho que falar isso aqui para você, irmão. Eu tenho que falar isso aqui para você. Não, seja alguém de opinião. Se as pessoas, tô contra todo mundo, mas Deus me falou, isso aqui é o certo. Deus impetrou no meu coração, está na Bíblia. Não importa o que os outros falem. Vai sozinho. Porque é ali que você vai ver o milagre. Sabe por que não tem milagre hoje em dia? Deus ele não age ali na multidão, ele vai agir ali no dois que está preso ali, ó. Paulo e Silas na prisão. Estavam ali, ó, esquecidos ali. O governo, eu imagino que o imperador na época nem sabia quem era Paulo e Silas. Mas o milagre estava ali, nos dois. Não estava na multidão, não. A gente não vê milagre, às vezes a gente não vê bênção, por quê? Porque a gente quer o todo, a multidão ali. E Deus não, Ele quer tratar com você no teu quarto, em secreto, no individual. A Bíblia fala que Ele tem você escrito na palma da mão dEle. Ele quer se relacionar com alguém. Não com alguém que não saiba quem é. Insiste nisso. Insiste nisso. Outra característica aqui de Caleb, que eu vejo assim que é inspirador. Caleb era decidido no agir. Decidido. Números 13 e 30 diz assim: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Caleb tinha decisão. Ele viu o povo lá com medo.
povo querendo fugir. E de repente, se eu estivesse lá, eu tinha ido com a multidão, irmão. Não vou dar aqui de super santo, não. De repente eu tinha ido. Peraí, os caras, aqueles gigantes, os caras são muito grandes. E não está indo ninguém comigo. Deixa eu ir com a galera aqui. Não, Caleb era decidido. Subamos e tomamos posse. É certo que venceremos. Não procrastine, irmão. Seja decidido no agir. Teve convicção de um negócio. Deus ali está no negócio. Não sai também fazendo besteira. Deus está no negócio ali. Deus está com você. Só tem você. Quando a gente começou o projeto, Lavando os Pés, eu e o Carlão. A gente estava numa conversa bem franca, eu e o Carlão. Carlão, a gente teve algo que motivou a gente. Aí a gente entrou de comum acordo. Vamos fazer, mesmo que não venha ninguém. Eu e você, vamos fazer. E foi assim que a gente começou. Nós vamos entregar o Marmitex sem depender de ninguém. Vamos começar pequeno, vamos começar com 30 Marmitex. Não vamos depender dos outros. Mas aí acabou dando certo, as pessoas começaram a vir. Seja decidido, não espere a maioria estar com você para você fazer. Não fique pedindo opinião de 5, 6 pessoas. Muitas vezes também a gente já chega numa conversa para pedir um conselho com um discurso decidido já. Isso é normal, a gente vai se aconselhar com uma pessoa, mas a gente já manipula a pergunta para ela dar uma resposta favorável a gente. Se sonda e se examina para ver se você não é assim. Se uma vez você chegou para pedir um conselho para uma pessoa, e você já estava decidido lá no fundo. Porque muitas vezes a pessoa falar não para você, você não ia cumprir. Então a gente já chega com um discurso, a gente argumenta, né? Então, eu queria fazer isso por causa disso, 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 por causa disso. A pessoa vai falar, faz. Para que você quer meu conselho? Você já está decidido? Olha os argumentos que você me deu. A gente não chega para, às vezes, pedir um conselho para uma pessoa desarmado. Pede um conselho e veio o que vier. Não, a gente já chega muitas vezes pronto já. Se examina aí, irmão. Não procrastine, haja, faça. A vida é agora, a vida não é amanhã, felicidade é agora. Felicidade não é um lugar que você vai chegar. O ser humano ele vive em função do prazer da felicidade. Só que achando que é um lugar que a gente vai chegar. Não, felicidade é agora, é cada ação que você toma. Salmo número 1. Bem-aventurado, feliz é aquele. O que é felicidade? Olha, não segue o conselho do ímpio. Às vezes a gente vai se aconselhar com o ímpio. Não se assenta na roda do zombador, do escarnecedor. A gente não coloca o prazer na lei do Senhor. A gente não medita nela de dia e de noite. E depois quer ser feliz. Qual que é a felicidade que o Salmo fala? Você será como árvore plantada junto ao ribeiro, de águas correntes, dará o fruto no tempo certo. A gente não dá fruto, vive uma vida medíocre, que a gente está só infeliz quem vive uma vida medíocre. Porque se o cara tem uma vida ali que vale a pena, eu duvido que esse cara seja infeliz. E a gente começa a questionar Deus. Somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. E está perecendo lá. Vai perecer, irmão. Não segue o caminho que a Bíblia propõe para a gente. Quinta e última característica. Quinta ou sexta? O F. Eu pus F. Eu não sei, não pus número. Sexta. Caleb firmava-se na promessa de Deus. Olha o que diz aqui. Josué 14, 10 e 11. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos de idade. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Sabe por que muita gente está sem vigor? 30, 40 anos, já acabado, mal acabado. Irmão, a gente não se apega nas promessas, nos sonhos, naquilo que Deus falou. Caleb, ele passou 45 anos esperando a promessa. Caleb passou mais tempo que Abraão. Já para pensar nisso? Abraão foram 25, Caleb 45. Aí ele fala assim, só que agora eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. Era o que ele se apegava. Sabe por que ele ia para a guerra e enfrentava qualquer um sem medo?
como o Senhor me prometeu. O Senhor me manteve vida, me conservou vivo como me prometeu. Ele ia para a guerra, meu irmão. Ele peitava gigante no braço do Senhor. Paulo, ele fala: quando sou fraco, aí que eu sou forte. Quando tem uma situação na tua frente que você não consegue lidar, é aí que você vai ver o milagre. Só que se não tem relacionamento com Deus, não tem voz de Deus, não tem orientação através da palavra, a gente não se apega nas promessas, não se apega no que Deus tem para a gente. Aí depois não vive a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, se decepciona com a igreja, se decepciona com o pastor, qualquer coisinha já põe culpa no pastor. Não, irmão, se apegue nas promessas. Ah, mas Daniel, não tem nenhuma promessa. Ah, aqui temos as irmãs aqui, estão na terceira idade, né, irmã? A Bíblia fala lá em Joel, né, que os velhos, idosos, os que estão lá na terceira idade sonharão. Eu fico me pensando assim, gente, eu quero chegar lá com 80 anos e ter sonho ainda. O que faz a gente acordar de manhã é promessa, é sonho. Viver por viver é planta que vive, que faz fotossíntese. Irmão, não. Eu estava vendo aqui na nossa denominação a gente tem o pastor Cosme, uma pessoa que eu não tenho muito contato, mas é uma pessoa que o pouco que eu vi, eu peguei aquilo para mim. Mas eu estava vendo uma entrevista do empresário Abílio Diniz. Tem 84 anos com um filho de 10 anos. E ele falou assim: sabe o que me mantém vivo? Meu filho. Eu quero ver ele acordar, eu quero ver ele brincar. Ele faz 2 horas por dia de exercício físico, um rapaz de 84 anos, para viver a promessa de filho. É bênção, gente, para ele ver ali, ó. Ele quer se manter vivo, promessa, sonho. Não digo que é promessa, eu não sei, não conheço a vida dele. Sonho, gente, sonho. Eu não vejo mais os crentes sonhando. Os crentes de repente vêm, sabe que às vezes a gente vem para uma mera reunião, não tem sonho, ninguém compartilha sonho. Ou se compartilha, não conhece a pessoa, ou um relacionamento tão superficial de WhatsApp, que não tem intimidade para compartilhar. Sonho, gente, isso que é comunhão, com bom e com agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Isso não tem nada a ver com reunião de igreja, é com compartilhamento de experiência, é com relacionamento verdadeiro. Chega lá, qual irmão aí que você veio na tua cabeça agora, nem manda um WhatsApp para ele, toca a campainha direto lá. Ô irmão, eu senti de vir falar com você aqui. Ah, mas porque não quis mandar WhatsApp porque eu queria, porque de repente você podia falar não para mim. Não posso agora, eu queria te ver. Uma pessoa que você gosta, e tem pessoas na nossa vida que a gente gosta de passar tempo com elas, que tem uma conversa agradável. Eu gosto de pessoas que sabem escutar, porque eu falo pra caramba, irmão. Então, tem pessoas que um amigo meu lá do prédio, às vezes eu vou descer, eu trabalho em casa, e às vezes eu estou cansado, eu desço para conversar com ele. Ah, mas espera aí, horário de serviço. Não, estou precisando disso, estou precisando de alguém que escute. Não ficar lá no WhatsApp, lá, desabafando, aí manda o áudio. Agora o áudio, você acelera 2 vezes o áudio, você viu agora no WhatsApp? Você acelera 2 vezes. Meu irmão, que relacionamento é esse que você vai ter? Vai envelhecer sozinho, vai ficar sozinho. Vai ficar, irmão. Não valorizou, não compartilhou sonho. Ou seja, a gente tem medo às vezes de compartilhar um sonho por medo de inveja dos outros. Mas isso só vai acontecer em relacionamento que não é verdadeiro. Você pode ter certeza que se você tiver um amigo, um familiar, muitas vezes familiar julga a gente. Familiar, cara, o que eu vejo de pai julgando filho, filho julgando pai, marido, só você olhar para a pandemia, o que teve de casal que se separou aí, julgamento. Eu espero que você seja dessa maneira, mas não quero ceder nada. Você tem que ser do jeito. Sabe por que aquele MC Kevin morreu lá? Sabe por que o cara se matou? Eu vi a entrevista da mulher dele, um generalzão ali. O Cabrinho estava entrevistando a mulher dele. Aí o Cabrinho perguntou: você era muito possessiva? Ele falou assim: Cabrinho, não sei possessiva, mas eu queria que ele fosse do jeito que eu queria. Eu queria que ele fosse um bom homem. Aí ela projetou algo na cabeça dela do que é um bom homem e começou a cobrar o moleque. Só que ela é 10 anos mais velha que ele. Ela é formada em Direito, ela tem estudo, o moleque veio ele é aqui da Vila Ed, da periferia. Tem vídeos dele do Parque da Juventude, cantando funk lá, não tem instrução nenhuma.
Começou a botar pressão no moleque, não era um relacionamento verdadeiro. Pressão, pressão. Sabe o que aconteceu? O moleque estava traindo ela. Um amigo que ficou de fora ali da bagunça ali, bateu na porta e falou: tua mulher está vindo aí. E nem estava, era uma brincadeira. Ele, com medo, se jogou, pulou para fugir da mulher. Estava cheio da droga, saiu no laudo lá. Você acha que isso é relacionamento? Julgamento. Mulher que era para ser parceira, sabe? Então, irmãos, tenta investir em relacionamento, sabe? Se a pessoa ali, você está conversando com a pessoa e não está tendo um diálogo, cede. Você gosta da pessoa, só que você vai às vezes ficar debatendo ali com a pessoa. Não, você tá bom, beleza. Porque, às vezes, o que essa política aqui no Brasil separou amigos? Olha, aconteceu comigo. Não chegou a separar porque depois eu fui atrás dele lá. Talvez ele até esteja escutando, eu vou citar o nome, Ulisses. Está aí no Facebook aí. Ele viu umas postagens minhas do Bolsonaro, né? Eu não tenho medo de me posicionar não, viu, irmão? Não tem esse negócio não. Ele viu umas postagens minhas do Bolsonaro. Ele é um amigo meu de infância, de adolescência, vai. Aí ele falou assim: pô, Dani, você é um cara tão inteligente, vai votar no Bolsonaro, não sei o quê. Aí eu falei: quem você vai votar? Eu vou votar no Ciro. E a gente começou a discutir no WhatsApp. Por causa de 2 políticos. Aí eu falei: não. Aí depois eu liguei para ele. Falei: eu fazia musculação aqui na Smart Fit. E na Smart Fit você pode levar amigo para treinar com você. Eu liguei para ele e falei: Ulisses, vamos lá treinar comigo, cara. Vamos lá. Eu fui atrás dele. Político, gente, discutir política. Esses dias eu estava vendo, você só vai saber se você pesquisar. O próprio Bolsonaro sentou com a Gleisi Hoffmann para discutir um projeto lá. Inimigos na câmera. Sentaram junto. Aí nós aqui, pagadores de impostos roubados, a gente perde uma amizade por causa de um político que está ali se reunindo para tomar uísque junto. Lá em Brasília, lá, se você vê os bastidores da política, você pega deputados do PT, do PSL, do PSDB, tudo junto num barco com um monte de mulherada lá, com teu dinheiro. E a gente briga por causa desses caras aí. Você quer ver um negócio que fica claro? Pega aí, Corinthians e Palmeiras. Vamos supor que eles façam a final de um campeonato ali. Um dos dois ganhou. Terminou aquilo ali, os caras vão ter o salário deles, vão ter tudo que eles têm e vão sair junto para balada ainda. Que é o que eles fazem. Fazem festa junto. Aí tá lá, corintiano matando palmeirense, brigando na Praça da Sé, dando paulada, revolvada e tudo. Olha só, a torcida se matando por causa dos caras que estão junto ali. Então, irmão, valoriza seus relacionamentos, valoriza as pessoas. Não todo mundo. Aquela pessoa que te dá atenção, aquela pessoa que abre a porta da casa dela para você, aquela pessoa que para te escutar. Porque hoje em dia as pessoas não param para te escutar, não. Ou senão fingem que estão te escutando. É verdade. Valoriza as pessoas, irmãos. Então, você quer ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que agrada a Deus, uma vida que você vai chegar lá e vai falar como Paulo: combati um bom combate, porque muita gente não vai poder falar isso. Completei a carreira. Hoje em dia eu gosto muito de ver vídeos de relacionamentos, de comportamento humano. Eu estava vendo um empresário falar assim: eu daria toda a minha fortuna, minha riqueza para ter a idade que você tem. Ele falando com um jovem. Muito arrependimento na vida, muita decisão tomada errada, decisão sem base, sem fundamento, decisão tomada como a palha que o vento leva. Vai chegar lá na terceira idade, lá no final com 95 anos, vai viver arrependido, vai sentir que não valeu a pena. Eu imagino que isso deve ser uma das piores sensações que o ser humano possa ter, porque a gente não consegue voltar ao tempo, a gente não consegue. Então, o que a gente faz com o nosso tempo, por isso que Deus ele fala: meu amigo, Deus ele colocou a gente aqui na terra. Você saiu lá da barriga da sua mãe, você não pediu para nascer. Deus ele fala: ó, você nasceu. Ele já deu lá a receita, lá, Salmo 139, está lá, tudo na Bíblia. Ele fala assim: olha, você vai ter longos dias aí, mas cada dia basta o seu mal. É um dia só de cada vez. É um dia. Porque a gente às vezes a gente tem que pensar, se planejar tudo, mas às vezes a gente está tão no futuro ou tão preso ao passado
que gera uma ausência aqui no presente. E quem não vive o presente, não sabe esperar. Quem não espera se desespera. Se desespera. Eu peço a Deus, falei, Senhor, eu me arrependo de alguma... Eu desconfio dessas pessoas que falam, não me arrependo de nada na minha vida. Fala, santo, nunca fez nada de errado. Não me arrependo de nada. Eu tenho vários arrependimentos na minha vida. Várias coisas que eu teria tomado caminhos diferentes. Mas aprendeu isso, não continua. Não continua. Vive, vai. Amanhã é segunda-feira. Dia que muita gente está empregado, vai xingar o emprego. Tem só o pão com manteiga, esse pão com manteiga. Tem gente que não tem nada. Ou só tem o queijo, podia ter um presunto. Não vive ali o dia. Não vive, sabe? Então, vive cada dia. Um dia de cada vez. Aí você vai chegar lá. Vai falar que nem Paulo. Combatiu. Paulo é interessante que ele fala assim, ó. Eu já estou sendo derramado como sacrifício. Eu leio isso como se Deus tivesse pego Paulo, espremeu Paulo assim, ó. E não tem mais nada para viver. Ele viveu tudo. Já estou sendo derramado como oferta. Ele está sendo derramado. Ele estava prevendo a morte dele já. Combati um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Não tem mais nada para viver. Estou completo. Estou pleno. E a gente só vai conseguir viver isso tendo principalmente essas características de Caleb aqui. Paulo, ele chega lá em Gálatas 5, ele fala assim, ó. Ninguém me moleste mais. Sabe o que ele está dizendo assim, ó? Ele fala, ninguém me moleste mais, eu tenho as marcas de Cristo. Eu não vivo em função de ninguém. Eu não vivo em função dos outros. Eu não tenho as coisas para que os outros vejam. Eu tenho as marcas de Cristo, ele fala. Ninguém me moleste mais. E muitas vezes eu me pego vivendo em função dos outros. Eu já coloquei isso como para mim mesmo. Eu não vou viver em função dos outros. Eu vou viver a minha vida com Cristo. Com Cristo. Com Ele guiando a minha vida. Que aí eu quero chegar a Deus. Obrigado porque o Senhor me guiou até aqui. E muitas vezes a gente pede para que Deus nos guie e não quer ceder. Não quer que Ele realmente pegue a rédea da nossa vida e siga. Porque controlar as coisas é muito gostoso. Eu chamo o Uber, eu ponho o destino que eu quero, motorista, me leve lá. Quem joga videogame, cara, uma coisa mais deliciosa, você tem que pegar um joystick na mão e controlar o bonequinho ali. Eu gosto de jogo de tiro. Você mata zumbi ali, pau. Você está no controle. Chegar em casa cansado, pega o controle da televisão que controla a programação. Hoje em dia, meu irmão, antigamente a gente não controlava tanta programação, porque só tinha TV aberta. Hoje, além de TV a cabo, a gente tem YouTube, tem Netflix, tem Amazon Prime. A gente está no controle de tudo. E às vezes a gente quer transferir isso para a nossa vida, para Deus, quer controlar Ele. Senhor, mas já te pedi isso 30 anos. Não pede mais, irmão. Se você pediu 1 ano para Deus e não te deu, não pede mais, esquece. Minha graça te basta. Paulo pediu 3 vezes para tirar o espinho da carne, ele viu que Deus não ia tirar. Paulo, minha graça te basta. Por isso que ele viveu bem. Já terminando, eu vi um testemunho de uma mulher, que ela é neurocirurgiã, e o filho dela tem uma síndrome no cérebro, que a medicina não resolve aquilo. E ela já estava frequentando uma igreja há 7 anos já. E ela chegou para o pastor e falou, pastor, eu não aguento mais frequentar essa igreja. Toda vez que eu vou numa reunião de oração, toda vez que eu vou falar com o irmão, esse irmão fala que está orando para que Deus cure meu filho. Pastor, eu sou neurocirurgiã. Ele não tem cura. Eu amo ele do jeito que ele é. Eu não quero mais que as pessoas orem para Deus pedindo para curar meu filho, que eu amo ele do jeito que ele é. E a gente tem isso, né? Não, você tem que ser assim. Imagina, ter um filho doente mental. De repente é aquilo ali que mantém ela nos caminhos de Deus. É aquele filho ali. Aquele é o espinho na carne dela que mantém ela dependente da graça de Deus. Então, irmãos, faça como Caleb. Quer se inspirar alguém? Quer ter, não digo um ídolo, mas quer ter alguém que você se inspira? Caleb. Siga a Deus fielmente sempre. Deus em primeiro lugar, fielmente sempre. Se todo mundo for para lá, deixa aí, irmão, deixa aí. Você tem que ir para lá. Seja honesto consigo mesmo. Não mente para você. Estou gordo, não, estou com 140 quilos, porque eu como para caramba, irmão. Eu como para caramba. Eu não sei, tiroide. Inclusive, um dos exames que eu fiz foi da tiroide, está normal. Não sei, porque você engorda porque você come, cara. Compra roupa maior, vive direito.
Seja honesto consigo mesmo, sabe? Teu filho lá na escola bagunçou com o professor lá. O professor está certo, mas às vezes fica do lado do filho, que está errado. Dá uma na orelha do moleque ali. O professor está certo. Muitas vezes o pai não quer defender, mas imagina, meu filho pode crescer traumatizado. Uma vez ele estava numa discussão lá no seminário, que hoje em dia tem que tomar cuidado no parto. Tem pessoas que nascem, tem mães que querem ter o parto dentro da água para não dar um trauma no filho na hora do parto. O Cícero lá do prédio zelador lá, a mãe dele teve 17 a fórceps. Arrancaram a criança. Arrancaram. Não teve nada de piscina. E outra, botava todo mundo para trabalhar com 5, 6 anos lá, porque senão não comia. Um tremendo um cara honesto. Um cara, sabe? Um cara que se conhece. Fica esse negócio, não, se não nascer, se tiver um trauma no nascimento, vai prejudicar. Vai nada, irmão. Antigamente arrancava lá a força, lá amarrava uma corda e arrancava o neném lá de dentro. Arrancava lá. Seja cheio do amor fraternal, aceite ser contrariado. Nós vivemos numa diversidade. Se de repente escuta o cara do cabelão, aquele cara que você fala, esse deve ter pacto com Satanás. Você já conversou com ele? Já conversou com aquela pessoa? Aceite a diversidade. Nós vivemos num mundo diverso. As pessoas são diferentes. São diferentes. Irmãos gêmeos são diferentes. Aceite a diversidade. Tenha o espírito como de Caleb, convicção no que faz. Está indo para lá a multidão, só que Deus falou para mim, é lá. Vai lá, o caminho estreito é lá, irmão. Vai para lá. Seja decidido no agir, haja. Não fique fazendo muito plano não, irmão. Tem que planejar, tem, mas não fica fazendo muito plano não, irmão. Imagina se Caleb fosse, Josué, olha, os 10 espias ali, eles estão falando aí que os gigantes são muito grandes, que a gente não vai conseguir. E olha, a multidão escutou ele, o que a gente vai fazer? Aí imagina, Caleb perguntou, Josué, o que a gente vai fazer? Caleb nem falou com Josué. Deus tinha prometido para ele, falou, subamos e tomamos posse. Se Deus falou para você, você não tem mais que consultar ninguém, meu irmão. Você tem que ir. Não importa se as pessoas vão se afastar de você, não importa. Foi o que aconteceu com Caleb, ficaram sozinhos, Josué e Caleb. Mas quem teve a vitória no final? Quem realmente chegou nos 85 anos de idade e falou, hoje eu tenho tanto vigor como eu tinha 45 anos atrás? Caleb. Hoje não, hoje a gente toma um remédio para acordar, sertralina, fluoxetina, toma todos os negócios para acordar, aí está tão acordado que tem que tomar para dormir. Toma para dormir. Vai, não é vida, irmão. Você, sabe, é a indústria da farmácia, a indústria do remédio. E firme-se somente nas promessas de Deus. Promessa de Deus. Vai ter hora que as coisas vão sair totalmente do controle. O chão vai sair, irmãos. E a única coisa que você vai ter é promessa. É aí que você tem que se firmar. E é muitas vezes aí que a gente toma as decisões mais erradas da nossa vida, que a gente vai se arrepender para sempre. É quando o chão sai. Decisão desesperada. Elias fez isso. Elias pediu a morte. Se desesperou. Deus não escondeu isso de ninguém. Tinha acabado de derrotar 850 profetas. Se desanimou. Sumiu o chão dele, porque ele começou a ser perseguido por mulher do Acabe lá, Jezabel. Pediu para si a morte. Só que não, promessa. O que você tem? Promessa de Deus. Se firma lá. Amém, meu irmão? Segue isso aí, irmão. Segue isso. Não sou eu, não tem palavra minha aqui, ó. Isso aqui são conselhos da vida de Caleb. Qual personagem que você gosta? José. Estuda a vida dele. Qual personagem? Jacó, Abraão. Qual personagem? Davi? Se inspira lá, vai lá, que vai funcionar. Fica de pé no seu lugar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento que a gente tem de refletir na sua palavra. Obrigado, Pai, porque tua palavra ela é verdadeira. Muitas vezes a gente olha para a tua palavra e, meu Deus, eu não consigo fazer isso, mas é no teu braço que a gente consegue, Pai. Nos ensina, nos mostra para nós mesmos quem a gente é, que a gente é pó, a gente vai voltar para o pó, e que se não for o Senhor que nos deu a vida, que continue nos mantendo vivos, a gente não vai viver, Senhor.
Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, nos sustenta com a tua mão, nos faz enxergar lugares na nossa vida, no nosso ser, na nossa alma, no nosso intelecto que a gente não enxerga. Senhor, as nossas convicções, Senhor, mostra pra gente se tem alguma coisa certa, se tem alguma coisa errada. Senhor, nos tira as nossas convicções e nos mostra o caminho que a gente deve seguir, Pai. Que a gente possa estar cheio do Senhor e não cheio de nós mesmos, sendo querendo se guiar, como ali o filho pródigo quis se guiar pelos desejos dele, pela vontade dele, mas que a gente possa se guiar pela tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nos abençoa, Senhor, nos abençoa essa semana que vai entrar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor, amém?